Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar uma coisa meio diferente. Hoje vou falar sobre Phalaenopsis, mas tem muitos erros cometendo. Então eu vou explicar os principais erros que eles estão cometendo. Quando se fala em Phalaenopsis, precisa ver a posição correta dela, né? Então, pode ver, olha, os vasos estão plantados assim, nessa posição. Correto? Está no vaso. Isso é uma posição errada do Phalaenopsis. Na natureza ele não fica assim. Na natureza, a posição correta dela é assim. Por quê? Ele é de uma região asiática que chove muito. Se estiver nessa posição, vai empoçar água aqui, olha. Então, fatalmente, se tem mudança climática, essas coisas esfriam muito, a parte que está crescendo, que é crescimento monopodial, ela vai apodrecer. Por isso que na natureza ela fica desse jeito. Aqui, na verdade, ele está de ponta cabeça. Não é a posição correta dela. A posição correta é nessa posição. Então, veja bem, aqui eu plantei na telha, pouco tempo. Essa é a posição correta de plantar. As folhas tudo viradas para baixo. Não plantado assim. Tá? Então ele tem que ser plantado nessa posição. Esse é um dos piores erros que o pessoal está cometendo. Se está numa região, uma coisa coberta, tudo bem, porque não vai empoçar água. Mas no nosso clima sudeste, sul, daqui para frente já vai entrar o outono e vai ter o inverno. Se deixar nessa posição no inverno e se regar no inverno e ter queda de temperatura, que é muito comum daqui para frente, fatalmente vai queimar a parte do crescimento. Então, toma muito cuidado. Se eventualmente se quer realmente deixar no vaso, aqui no Brasil eles não usam muito, mas nos lugares frios, Europa, Estados Unidos, Japão, chama pendurador lateral. Em vez de deixar nessa posição, pendura ela aqui, ó. Veja bem a posição dela. Não é assim. Tem que ser assim, onde a água saia para fora. Então, ó, chama pendurador lateral. No inverno eles fazem tudo desse jeito, para que não possa prejudicar o crescimento dela. Vai empoçar água aqui, vem frio, congelar e acaba matando ela. Então chama pendurador lateral. Mas no Brasil é difícil ter esse tipo. Mas é só tomar cuidado. Então, tudo isso, olha aqui, esse já teve um caso que estava nessa posição, mais na sombra, não secava a água, rápido a água, olha aqui, o miolo já foi. É uma pena. Mas como ainda as raízes estão boas, a mãe, ela vai brotar aqui. Vai sair cake, né? Aqui já está começando a estufar e sair cake. Então, esse é um dos piores erros que tem. Olha aqui, um exemplo clássico de tudo que está plantado aqui está errado, né? Primeiro que a madeira é eucalipto. Eucalipto é péssimo hospedeiro. Está envolto na fibra de coco colada. A cola queima todas as raízes, ó. Pode ver que está tudo queimado, ó. A cola queima a raiz, mata. Olha, nem as raízes, olha, o eucalipto não está enraizando. Está aqui correndo, mas ó, está tudo solto. Olha, tudo solto. Por quê? O eucalipto não enraiza. Esse é um outro erro. Né? Aqui
Mesma coisa. A pessoa pegou uma madeirinha pequena, né? Envolveu com a fibra, que é uma porcaria isso aqui, e ainda colocou substrato aqui dentro, ó. Tá matando tudo, apodrecendo tudo. E não enraizou. Ó. Tá um tempão aqui, mas tá tudo solto. Ó. Tem nada enraizado. Só a raiz que está correndo. Essas raízes que está mantendo. Veja bem, aqui começou a sair uma raiz nova, ó. Mas em vez de grudar, ele solta. Ó, tá tudo solto. Olha. Ele não enraiza. Parece que está enraizando, mas não. Outro. E daqui? Como não tinha como pendurar, pois no vaso, ele não está errado. Só que cometeu o erro de deixar com plástico. Olha aqui. No vaso de plástico. Isso não pode, porque primeiro que ele não tem dreno. Outro dia eu fiz matéria sobre esse dreno, que é muito importante. Sem dreno, plástico, retém umidade, as raízes estão tudo mortas. Sorte que o que saiu para fora, que está mantendo, ó. Mas aqui, pode ver, ó, raiz tudo seco, tudo morto. Então esse é o erro clássico. Dreno, material que está usando, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da Phalaenopsis. Algumas vezes, por sorte, ele vai. Mas esse é o erro clássico, madeira errada, substrato errado, né? Modo de plantar errado. Agora, eu costumo plantar na telha. Telha também, e daqui está colocado pouco tempo, viu? Essa é a posição correta. Agora, telha, tudo que é cerâmica, mesmo sendo vaso de cerâmica, quando compra, ele está bem seco, porque saiu do forno e está vendendo. Então, qualquer tipo de vaso de cerâmica, né? Ou não só de orquídea, mas em geral, plantas ornamentais em geral, deixa dentro da água. No caso dessa telha, eu deixei pelo menos 15, 20 dias para ela absorver a umidade. Enquanto tiver essa cor aqui, olha, é que não está boa para plantar. Esse daqui, ó, quando começa a formar esse limbo verde, aí que está boa para plantar. Então, o que faz? Eu, além de deixar quase 20 dias dentro d'água, depois eu deixo no tempo que eu moro no sítio, eu deixo tudo telha deitada assim, para mais chuva pegar e manter mais umidade. Então, quando começa a ficar verde, aí que eu vou plantar. Aí eu plantei. Olha, faz pouco tempo mas já começou a enraizar. Né? Tanto é que as plantas, as folhas estão meio murchas porque ainda não enraizou direito. Agora que vai começar a recuperar. Olha aqui uma característica aqui. Eu amarrei, a raiz penetra dentro do vampo porque aqui tem umidade. Então ele começa a procurar umidade. E a raiz começa a desenvolver. Então, cerâmica é obrigado, tanto vasos ou telha que seja, deixa dentro d'água. Faça chupar bastante água e depois vai plantar. Porque quando está muito seco, ele também não enraiza. Porque quando aqui na ponta da raiz, ele tem um tipo de uma cola que vai grudando na telha. E essa cola aqui, seco, mata. Então tem que ter uma certa umidade. Por isso que logo que plantar, mesmo na telha,
toda noite, se puder, dá uma borrifada nela, na planta. Aí vai ter a água correndo, mais úmido, aí enraiza muito mais rápido. Outra coisa, se plantou na telha assim, ou nas madeiras, nunca pode deixar no lugar escuro. Porque se deixar no lugar escuro, ela não vai enraizar rápido. Vai demorar para enraizar. Quanto mais claro, se puder pegar sol da manhã, melhor ainda. Enraiza muito mais rápido. Porque tem a lei da sobrevivência. Ele tem que enraizar rápido para poder sobreviver. Se está num lugar úmido e sombreado, ela está na sombra e água fresca. Então não vai enraizar, mas vai demorar mais. Então, tome cuidado com isso. Esses tipos de orquídea tem a posição correta. Tem muita gente, veja a posição, ela está sempre virada para uns lados, né? Essa é a posição correta. Se eu virar, olha o que acontece. Fica totalmente esquisito. Além de ficar esteticamente feio, a planta não vai. Então tem que ver a posição que ela está saindo. Essa queda aqui tem que acompanhar para não empoçar água aqui. Não. Se eu virar aqui, olha, fatalmente vai empoçar água aqui, ó. Por isso que tem que observar bem antes. Olha aqui, se eu tivesse plantado invertido aqui, ia empoçar água do mesmo jeito. Mas como a água aqui está correndo bem, não tem problema nenhum. Né? Então, esses são tipo erros clássicos que tem. Outra coisa é o substrato. Né? E já falei, eu fiz uma matéria recente com o uso de dreno. Essa planta também, ó, dá para até ver, não tem dreno nenhum. Certo? Isso dentro de casa vai dando água, que seja 2 vezes por semana, tudo. Ele não dá tempo de secar, porque o vaso é plástico. Então, vai acumulando água. Aparentemente, a parte de cima está seca, mas aqui dentro, ó, está tudo úmido. Então, fatalmente vai apodrecer. Olha o que está acontecendo. A raiz que estava aqui dentro, olha o que aconteceu. Ó, morreu a folha, as raízes tudo podre, né? Esse está pedindo com urgência para replantar. Porque se deixar assim, fatalmente ele vai acabar morrendo. Aqui também a mesma coisa. Não tem dreno nenhum aqui. Outra coisa, por que tem que tutorar aqui? Porque na natureza, ela floresce nessa posição aqui, ó. Essa é a posição correta que tem na natureza. E a flor pende para baixo. Mas como os produtores, para transportar é complicado, tudo virado para baixo, então eles inventaram de plantar de ponta cabeça. Por isso que tem que usar as coisas mais ainda, encarece mais ainda. Serviço, mão de obra, material, né? Tudo isso encarece também. E isso vai para o consumidor. Se tivesse simplesmente pendurado, era a coisa mais fácil, mais barato, né? Não precisava todo esse tipo de vaso, nada. Simplesmente numa madeira. Talvez aqui para frente eu vou mostrar como é que se planta na madeira. Sai baratinho e a planta agradece. Então, tudo isso daqui, se eu tirar esse tutor, a flor vai cair, vai ficar feia a posição dela. O importante é ver a posição da flor também. Se alguém duvidar disso e quiser fazer teste, experimente plantar, deixar esse vaso nessa posição e outro plantado na posição normal, né? Porque aqui está de ponta cabeça.
vai ver que tipo de flor que vai dar, a diferença na flor. Porque aqui ele está forçado, ele está indo para cima. Quando ele está plantando na posição normal, a flor desce. O nutriente desce muito mais rápido. Vai ver grande diferença. Então, além de encarecer, né, vaso de plástico, excesso de música para dar peso, tutor de arame, que não é barato, amarrador, fitilho, olha, tudo isso vai encarecer. Que nada disso é necessário para o cultivo dela. Para o produtor, sim, para transportar tudo, dificulta, então ele tem que gastar esse dinheiro. Só que isso daqui vai para o consumidor. A gente vai pagar o preço do que está tudo aqui. Por isso que o pessoal está falando, nossa, o Phalaenopsis está custando uns 90, 100 reais, está caro demais. Se pegar, desde muda a pessoa e fazer na produção normal, não vai gastar nada. Para o produtor, até sairia por quanto? Uns 30 reais só. Mas não, ele tem que pôr mão de obra, gasta, tutorar, amarrar um por um. Quem tem um, dois vasos é fácil, mas o produtor tem 20, 30 mil vasos. Então, isso também encarece, mão de obra. Então, dá para cultivar esse tipo de orquídea muito mais barato do que imagina. Usando ou telha, uma madeira, um caco de alguma coisa, caibro, né? Tudo que vai ser jogado e incinerado, você pode aproveitar para plantar. Então, toma cuidado. Cerâmica dentro d'água, pelo menos 20 dias. Né? Depois que formar limo, aí que vai plantar. Né? Posição correta dela, que é mais importante. E outra, se vai plantar na telha, no caso do Phalaenopsis, ele cresce para baixo, crescimento monopodial, só vai numa direção. Então tem que amarrar aqui em cima. Quando é outras orquídeas, como Catreia, Oncidium, é contrário. Você tem que plantar a parte de baixo. Aqui um exemplo. Olha, esse é uma Catreia. Ó. Em vez de plantar aqui em cima para descer, não. A gente planta embaixo para crescer para cima. Esse é o clássico. Quanto mais limbo verde tiver, melhor. Porque tem mais umidade, então a planta vai crescendo. Agora, muita gente pergunta como é que eu adubo ela. Né? Se for adubo orgânico, não tem como colocar. Aí o que eu faço? Se for químico, é fácil. É só diluir na água e pulverizar atrás da folha. Quando é na telha, assim, não tem onde empoçar, grudar, o que usa? Ó, sachêzinho. O adubo vai tão bem que samambaia nasce muito mais fácil aqui. Esse sachê é adubo orgânico. E esse adubo orgânico, o que acontece? Toda vez que regar ou chover, ela vai liberar um pouquinho só de adubo, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. E a planta vai se alimentando. Né? E mais para frente eu vou fazer o vídeo como que se faz esse adubo orgânico. Esse é feito por mim. Eu já uso mais de 40 anos esse tipo de adubo. É clássico, mas eu vou mostrar como é que se faz isso. Então, essas são as grandes diferenças que pode dar lá para frente. Muita gente acha que dá adubo em excesso. Excesso eu não digo. Adubo normalmente como os produtores fazem,
semanalmente, aparentemente, parece que a planta está aproveitando tudo. Essa é a minha experiência, viu? Eu que estou falando. E eu me responsabilizo. Excesso de adubo não significa nada. É perda de dinheiro. Porque a planta, ele tem um metabolismo que aproveita aquela quantidade. Depois disso, é tudo jogado fora. É descartado. Então, no caso do ser humano também, come, 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 acha que está aproveitando tudo? Não. Mais de 80% é eliminado. Esses 20% que está aproveitando, o corpo humano está aproveitando. Adubo é a mesma coisa. Quanto mais adubo dá, ele está aproveitando o mínimo só. O resto é dinheiro jogado fora. Analise bem, pense bem, porque dá excesso de adubo, parece que a planta está indo bem, mas não. Só está usando aquela mínima quantidade que ela necessita. O resto é descartado. Então, essa é a grande diferença e o grande erro de todo mundo. Acha que comprar adubo caro, como os mocote, que é quelatizado, tudo, dando para... Aparentemente ela vai bem, mas não há necessidade. Na natureza, alguém dá alguma grama, algum miligrama de adubo para ela? Não, não recebe nada. Mas na natureza ela está bonita, exuberante, florindo bastante. Então pense bem nisso. Adubar bastante não significa nada, é perda de dinheiro. Vai por mim. Essa é a minha experiência de 40 anos.